Vem comigo que é sucesso. Fala, rapaziada, eu sou o GS do canal GS Brasfoot. Tá entrando no ar mais um vídeo aqui pra vocês. Agora, o quarto episódio, se eu não me engano, quarto episódio do nosso modo carreira de Brasfoot com o Santos. E infelizmente, no último episódio, nós fomos acarretados, eliminados para o Volta Redonda na primeira fase da Copa do Brasil, no 1 a 0 amargo, com o Santos jogando mal. E a gente tem coisas a melhorar. Mas no Brasileirão a gente estava bem. Então, rapaziada, já peço para vocês deixarem um like, se inscreverem. E principalmente compartilharem o vídeo, porque não é eu que quero ficar famoso, eu quero colocar o Brasfoot no topo de novo. Esse é o motivo que eu criei esse canal, foi para isso, para colocar o Brasfoot e a comunidade do Brasfoot no topo do Brasil de novo, como ele já teve algumas vezes. Então, rapaziada, vamos lá, acho que é o quarto episódio. Vamos lá, fazer as contas. Domingo foi o segundo, quarta foi o terceiro. Não, eu acho que é o quinto episódio já. Não, domingo foi o primeiro, então é o quarto, tá certo. Quarto episódio aqui com vocês. Então vamos lá para os jogos que teremos hoje. Mas antes de passar nos jogos que a gente fez no vídeo passado. Estreamos no Brasileirão com vitória, com o Flamengo 2 a 1 fora de casa. Empatamos com o Galo em casa, perdemos pro Mirassol fora. Fizemos essa goleada contra o Santos em casa e a goleada contra o Vitória fora. E o jogo mais triste do dia, que foi a eliminação da Copa do Brasil por Volta Redonda. Que a gente vai ter problemas, que teremos bastante problemas sim. Mas a gente continua aqui. E hoje a gente vai fazer Bahia, Juventude, Ceará, Fortaleza e Grêmio. 5 joguinhos no vídeo de hoje, para ver se a gente melhora, ver se a gente deslancha no Campeonato Brasileiro. E vence no final, a gente já consegue assumir a liderança ou uma posição melhor. Temos desfalque nessa partida. João Basso está suspenso por um jogo, por 3 cartões amarelos. Então vamos de Luizão na zaga. E vamos para o primeiro jogo contra o Bahia. Para cima deles, Santos. Para cima deles, em casa, na Vila Belmiro, lotada com 20 mil pessoas. Totalmente empanturrada de gente. A gente já começa o jogo fazendo um jogo coletivo melhor que o Bahia. Fim de papo no mas o primeiro tempo acaba 0 a 0, mas eu vou manter o time. Vamos manter o time, rapaziada. Vamos manter o time parece estar bem. Vamos tentar fazer um gol nos 30, eu paro, 25. Vamos parar. Vamos lá, Neymar, sai Verón. O Neymar sair, rapaziada, eu expliquei acho para vocês no último episódio de modo carreira. Não foi ontem, porque ontem teve experimento. E inclusive, deixem aí, vocês gostaram do experimento com o Flamengo? Pô, eu achei muito legal. E eu espero que na semana que vem a gente tenha mais um experimento irado. Mas voltando aqui, eu falei que deixar o Neymar, deixar o Ganso o jogo inteiro, não vai dar, porque os caras eles vão cansar e no próximo jogo vai dar desfalque pra gente. Assim como botar o Alexandre, porque eles já estão mais velhos. Eles já têm uma idade a mais, eles vão dar desfalque, podem dar prejuízo até de lesão pra gente. E não é isso que a gente quer. Então eu sempre tiro o Neymar todo jogo, porque ele não tem condições de jogar os 90 minutos sempre. Mas uma hora ou outra a gente pode deixar assim, rapaziada. Mas vamos lá, vamos tentar a vitória no final desse jogo. Fim de jogo. Infelizmente, empatamos 0 a 0 em casa. Com um destaque positivo para o coletivo do time, que jogou bem. Mas o destaque positivo do time na partida hoje é o Groi. O Neymar sempre sendo destaque também. Na rodada, talvez seja um jogo interessante. Foi o do Botafogo do Grêmio. O 1 a 1 do Corinthians e do Galo. O gol do Hulk, Ranieri. A vitória do Vasco com o gol do Dimitri Payet e do Verratti. E a gente continua no G4 com em terceiro lugar a 7 pontos do líder Palmeiras. Vamos para o segundo jogo. Segundo jogo do dia. Contra o Juventude, mas infelizmente temos problemas. O time está endividado. Então vamos fazer o seguinte. Vamos vender jogador. Vamos vender os 2 goleiros reservas não relacionados. Vamos ver quanto que a gente consegue tirar deles para a gente já fazer um calor. A Copa do Bahia, a gente ter sido eliminado da Copa do Brasil, rapaziada, foi muito ruim. Eu acho que foi um desastre.
O maior desastre da temporada, maior que o Paulistão. Conseguimos vender o Brasão pro Brusque, já não estamos mais negativo. Vamos tentar fazer mais um caldo. Conseguimos vender pro Tenerife. Foi o maior desastre da temporada, porque ela ia nos dar dinheiro. Mas enfim, já voltamos ao positivo. Não estamos mais endividados. Mas tá complicando, a temporada tá começando a bater, hein, rapaziada. Vamos pro segundo jogo. Fora de casa, no Jacone. Ver se a gente consegue a vitória. Final de primeiro tempo equilibrado. Tempo termina. Vamos manter o time. O jogo tá muito equilibrado. Tá muito tete a tete pros dois. Juventude tem um time bom. Gol! Vamos! Gol do Guilherme. Gol do Peterson. Dos caras. Vamos lá. Vamos substituir Veron. Soteldo. Vamos manter o pique. Vamos manter o pique pra ver se a gente consegue vencer essa partida. Goleicia, a gente troca aqui. E bota o Pedrinho Escaramuça. Fim de jogo. Santos empata fora de casa. Segundo empate do dia. Com um jogo coletivo legal, mas com Juventude um pouco superior. E o destaque do nosso time para o Guilherme. Com jogos interessantes na rodada, como o clássico Botafogo-Flamengo, que o Botafogo vira o jogo. O clássico Galo e Cruzeiro, que o Galo enfia 3-0 no Cruzeiro. Um jogo de times paulistas que o Corinthians vira. O Vasco ganha de 2-1. O Palmeiras ganha de 2-1 de virada também, uma virada maneira. E um belo jogo, talvez o jogo da rodada, Fluminense e Grêmio, que o Fluminense vira em determinado momento da partida. E o Santos continua no G4, mas com 3 empates, segundo empate seguido, com a maior goleada por enquanto do campeonato. Mas é virar essa chave. Virar essa chave porque a gente está 3 jogos sem vencer. Volta Redonda, o jogo passado e esse jogo de agora. Vamos lá, time titular, time completo contra o Ceará. Vamos em cima. Jogo em casa, Vila Belmiro lotada, para não fazer vergonha para nossa torcida. E terminamos novamente o primeiro tempo empatando, como foi nos 2 últimos jogos. Nós vamos manter o time, mas manter o time com raiva, porque o time tem que jogar, tem que fazer gol, tem que alegrar, tem que jogar com alegria. E gol do Guilherme, segundo gol dele, 2 jogos, 2 partidas, por enquanto fazendo gol da vitória. E com isso a gente substitui, bota o Veron, bota o Soteldo, bota o Rolecier, bota o Pituca e bota o Pedrinho. É assim que a gente vai pro final do jogo para conseguir a primeira vitória do episódio. Terminamos o jogo, primeira vitória do episódio, 1-0 Santos em cima do Ceará. Seguimos firmes e fortes em busca do título ou em busca de alguma coisa importante dentro do campeonato. Jogo coletivo impecável, fomos muito superiores ao Ceará. Marcelo Groi foi o destaque do jogo junto com o Pochettino e o Guilherme. O destaque positivo. E é assim que a gente termina a terceira rodada com o clássico Botafogo e Fluminense também jogando muito. O Botafogo sendo superior ao Fluminense. Palmeiras e Grêmio fazendo um jogo muito maneiro. 2-2. E isso é bom, esse resultado foi bom pra gente. Um jogo legal do Bragantino e Corinthians, que o Bragantino vira o jogo. 2 viradas. Corinthians vira o jogo em cima do Bragantino e depois do Bragantino revira. Um 2-2 Flamengo e Atlético Mineiro. E estamos na terceira colocação, a 7 pontos do líder e se consolidando cada vez mais no G4 e no G6. Vamos para o 4º jogo do dia. Vamos para... Qual é a rodada do Brasileiro? Já estamos na 10ª... Não estamos na 10ª. Estamos na 9ª. Nós iremos fazer a 10ª até a 10ª rodada hoje. Vamos para a 9ª rodada contra o Fortaleza fora de casa e fechar os jogos em casa. Vamos lá. Por enquanto começamos mal. Gol do Luciano. Muito bom, só que o David Ricardo foi expulso. O que a gente faz? Não sei. Vamos ter que tirar o cara que fez o gol, porque eu prefiro deixar o Guilherme e o Neymar lá no ataque e colocar o Luizão aqui na zaga para não ficar sem zagueiro.
Estamos com 1 a menos, mas gol do Léo Godoy. Vamos 2 a 0 no final do primeiro tempo. Já fizemos um jogo diferente do que estamos fazendo nas últimas partidas. Vamos manter gol do Guilherme com 1 a menos. Ótimo jogo de pura raça, pura coragem. Estamos jogando muito. Agora a gente substitui, bota Verón e Soteldo. Bota o Rolê C. E bota o Pedrinho Escaramuça. E é assim que a gente vai até o final do jogo. 3 a 1. Gol do Pikachu. E é assim que terminamos a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vitória com um jogo coletivo mais ou menos, com Fortaleza jogando melhor que a gente, mas um jogo individual impecável do Neymar, do Guilherme e do Marcelo Groi. Ótimos jogos. E vamos para a última rodada agora, com uma rodada boa, com um jogo interessante, Corinthians e Vitória. E agora a gente é vice-colocado do Campeonato Brasileiro. Estamos bem. Estamos muito, muito bem no Campeonato Brasileiro. Infelizmente, lamentando ainda a eliminação na Copa do Brasil. Mas agora a gente vai para a última rodada do episódio de hoje. E continuando buscando coisas maiores. Para na temporada que vem, a gente não disputar somente o Campeonato Brasileiro e disputar a Libertadores, uma Sul-Americana. Quem sabe? David Ricardo foi expulso por xingar a mãe do árbitro. Inacreditável. Mas vamos lá. Temos suspensos. David Ricardo, Luizão. E em casa a gente fecha o campeonato. O campeonato não, fecha o episódio com o Santos fazendo 1 a 0 com o gol do Ganso. Vamos, Santos. Vamos. Avante. Vamos terminar o primeiro tempo. Para esse jogo, então, eu vou deixar os caras jogarem o jogo inteiro. Sem substituições. Para a gente fechar com o Neymar e o Ganso até o final do jogo. E vamos ver como é que vai ficar. Quanto eles vão ficar cansados pro próximo jogo. Por enquanto 1 a 0. Fechamos. Vitória, Santos. Não perdemos no episódio de hoje. Um episódio muito bom. 2 empates, 3 vitórias. E o Santos termina a rodada ganhando. Termina a 10ª rodada na vice-liderança. Com um jogo coletivo muito bom, equilibrado. E com o jogo individual do Marcelo Groi novamente fazendo história. Marcelo Groi com uma constância incrível nesse episódio. E é assim, na vice-colocação, com 5 a 5 pontos do líder, que a gente termina o 4º episódio do nosso modo carreira de Brasfoot. Eu espero vocês amanhã no trailer da nossa minissérie. E espero vocês domingo de novo aqui no nosso canal com o 5º episódio do nosso modo carreira de Brasfoot. Beijão, eu amo vocês. Obrigado por estarem aqui mais um vídeo. Um ótimo episódio que foi hoje. Um ótimo episódio de constância. E eu espero vocês amanhã e domingo com os vídeos no canal. Desculpa pela tosse no final, mas